Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa correção do simulado OAB realizado pela FEP. Meu nome é Elô, eu sou estudante do 9º período e eu já fui aprovada na OAB, eu fiz o exame 45 e felizmente eu fui aprovada nele. Hoje eu vou fazer a correção com vocês da área de Direito Constitucional, tá? A gente já pode iniciar. Eu vou começar, claro, pela peça, que é o que dá mais medo na gente, né? Toda essa questão de talvez errar a peça e estragar tudo, né? Eu sei que eu tive muito esse medo na minha vez. Então vamos começar? Eu vou ler os enunciados com vocês e aí eu vou destacando as partes mais importantes que vão guiar a gente para a resposta correta, tá bom? Então vamos começar pela peça. Em razão de notícias de irregularidades difundidas por diversos meios de comunicação social que teriam sido praticados nas assembleias legislativas de alguns estados da federação, um grupo de deputados federais apresentou o projeto de lei cujo fim princípio era o de veicular o Estatuto Básico do Deputado Federal. De acordo com os autores da proposta, a medida era essencial para a preservação da moralidade administrativa e para a sedimentação do princípio republicano. Então, ó, agora a gente parte para a parte mais importante aqui da peça, que tem as partes mais importantes que a gente vai utilizar para resolver. Então, aqui, o projeto teve grande receptividade e ele tornou formal a Lei Federal número X. E aí a gente tem os artigos dessa lei. A peça, ela apresenta aqui, ó, 3 artigos para a gente analisar e ver, de certa forma, o que está errado com eles, né? Porque a OAB, ela sempre vai trazer um problema para a gente só tem que encontrar esse problema. Então, ó, o artigo 1º dessa lei, ela definiu que os deputados estaduais poderiam ser responsabilizados civil e criminalmente sempre que votassem a favor da aprovação de leis cuja inconstitucionalidade for declarada posteriormente pelo STF. Gente, lendo aqui inicialmente, a gente já pode ver que tem alguma coisa de errado, pensando assim no próprio senso comum, né? Primeiro que o Legislativo e o Judiciário são órgãos independentes, né? E aí a gente tem a questão que na Constituição a gente tem a definição da imunidade parlamentar e da inviolabilidade civil e penal dos deputados federais e estaduais, que é o caso aqui da questão, sobre a questão dos votos favoráveis e opiniões deles. Então, esse artigo, ele vem limitando uma garantia constitucional, uma prerrogativa constitucional. Então, aqui a gente tem uma clara inconstitucionalidade, tá bom? Aí, o próximo artigo, o artigo 2º, ele dispôs que, nas situações a que se refere o artigo 1º, nessa questão dos deputados estaduais votarem a favor de leis que forem declaradas inconstitucionais posteriormente, a competência para processá-los, para processar, no caso da ação penal, né, seria do Supremo Tribunal Federal. Aqui, a gente já também tem outra questão errada. Por quê? A Constituição, ela define que o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para julgar os deputados federais, mas aqui nós estamos falando dos deputados estaduais, não é? Então não existe essa definição na Constituição. E aí veio uma lei aumentando a competência do STF, o que não é devido no caso. Tá? Aí a gente tem, ó, o artigo 3º, que ele veiculou um conjunto de regras que deveria ser inserido no regime interno de cada Assembleia Legislativa, cujo objetivo era de disciplinar o fluxo de informações entre os distintos órgãos da Casa Legislativa. Aqui a gente tem mais uma coisa errada, claro, o OAB sempre vai apresentar problemas pra gente, né? Porque a Constituição, ela dá autonomia e independência para as Assembleias Legislativas fazerem os seus próprios regimentos internos. E aí esse artigo 3º, ele vem limitando de forma inapropriada essa liberdade. Então a gente também está diante de uma inconstitucionalidade, tá? Aí vamos continuar na leitura da questão. Ó, tão logo foi publicada, a Lei Federal número X encontrou forte resistência. Afinal, para elas, os preceitos que a lei veiculava eram francamente contrários à ordem constitucional, além de comprometer de modo imediato e irreversível. Ó, aqui a gente já pode parar. Vai comprometer de modo imediato e irreversível. Aqui a gente está falando de uma situação de urgência. Então a gente já pode pensar que essa peça vai precisar da apresentação de um pedido de liminar, um pedido de tutela de urgência, tá? Mas, ó, comprometer de modo imediato e irreversível o exercício funcional dos deputados estaduais e a própria organização interna das casas legislativas, considerando a ameaça que representava para os primeiros e os embaraços administrativos que acarretaria para as últimas, tá? Aí, em razão desse quadro, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Aqui a gente já tem a apresentação de quem que vai propor essa ação contra essa lei, né?
Então, vai ser a mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, que ela decidiu ajuizar a ação judicial cabível, de modo que a Lei Federal número X fosse submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, permitindo o seu cotejo com a Constituição da República. Aqui nós temos outra informação muito importante. A questão indica que a ação que deve ser proposta é dentro do controle concentrado de constitucionalidade. Então a gente não pode deixar isso passar. Quando a gente vai fazendo a prova, é importante a gente ver os pontos importantes e já ir sublinhando. Esse seria um dos casos, porque já limita a quantidade de peças que a gente pode fazer nesse caso em específico. Aí, terminando a leitura da questão, considerando a narrativa acima, elabore a petição inicial da medida judicial cabível. Então, a gente já sabe que vai ter que fazer uma petição inicial dentro das ações de controle concentrado de constitucionalidade, que são 4. Então, vamos ver cada uma delas e decidir qual vai ser a que a gente vai utilizar? Tá, aqui a gente sabe que a gente quer que essa lei federal seja declarada inconstitucional, certo? Então, nesse caso, das 4 ações dentro do controle concentrado, nós já podemos excluir 2, que é a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. E aí fica sobrando pra gente a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, e a ação direta e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas duas, teoricamente, caberiam na situação. Porém, a gente tem que relembrar de uma matéria importante dentro dessa questão da ADPF. A ADPF, ela vai seguir o princípio da subsidiariedade, que entende que a ADPF só é aplicável se não há outra ação aplicável naquela situação específica. Então, como aqui também cabe a ADI, a gente vai colocar a ADI. Então, a gente já entendeu que, nós vamos propor a ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei federal número X. Tá, vamos continuar. Agora, eu vou tratar para vocês de questões específicas dentro do esqueleto da peça. Lembrando que no dia da OAB é muito importante a gente não fazer um rascunho todo completo, né, gente? Vamos fazer só um esqueleto, colocar só tópicos, indicar os artigos, nada de escrever muito, porque senão não vai dar tempo de você transferir para o rascunho para a folha de textos definitivos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é no endereçamento, e para isso a gente tem que procurar o artigo devido na Constituição. E se a gente procurar, a gente tem que o artigo 102 define que o Supremo Tribunal Federal é o competente para julgar a ADI contra a lei federal, que é o caso da nossa questão. Então, a gente vai fazer o endereçamento ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? E a ação, claro, ela deve ser proposta pelo órgão que foi disposto na questão, que é a mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Mas mesmo assim, a gente tem que verificar se esse órgão tem ou não a legitimidade ativa para propor essa ADI. E lá na Constituição, de novo, no artigo 103, inciso 4º, a gente encontra que ele é, de fato, legítimo, tem a legitimidade ativa para propor essa ADI contra a lei federal. Certo? E aí, na parte inicial da peça, a gente tem que realizar a qualificação completa, né, desse órgão, dessa mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. A gente tem que apresentar, claro, o fundamento da ação, que é extremamente importante, que no caso vai ser o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. A gente também pode utilizar a Lei número 9.868 de 1999, que é uma lei que ela fala das ADIs, das ADCs dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu vou mostrar para vocês como que poderia ficar essa parte inicial da peça, só para vocês terem uma ideia. A gente fala o juízo da presidência do Supremo Tribunal Federal, o endereçamento, aí a gente começa a qualificação, qualifica toda a mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, aí a gente apresenta o fundamento, que aqui eu coloquei tanto o artigo 102, quanto a Lei 9.868 de 1999, e eu apresento o nome da ação, que é muito importante. E aí logo depois eu falo que é em face da lei federal, e eu tenho que falar isso para pontuar, e também que ela foi elaborada em concurso pela Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidente da República, que também é um elemento importante na peça e que é pontuado na avaliação,
Certo? Vamos passar para os próximos tópicos agora. Primeira coisa que a gente vai falar é dos fatos. Dos fatos é muito simples, a gente basta fazer um resumo do que a questão nos apresentou, né? E aí a gente passa para o segundo tópico, que é o do cabimento. Basicamente, você vai explicar por que a ADI cabe nesse caso, por que não caberia outra ação, né? E aí, novamente, vamos utilizar o artigo 102, inciso 1 da Constituição, ou esses outros artigos aqui também, que a OAB, a FGV permitiu, certo? A gente tem agora o terceiro tópico, que é da competência, que a gente vai falar porque que o Supremo Tribunal Federal é o competente para julgar essa ADI, porque que a gente está endereçando para o Supremo Tribunal Federal, né? E aí a gente usa também o mesmo artigo que eu citei anteriormente, que é o 103, inciso 4 da Constituição Federal, ou também o artigo 2º dessa lei específica das ADIs e ADCs dentro do STF. Certo, vamos para o próximo tópico. A gente tem que falar também de outra questão, aqui ó, da legitimidade, né? A legitimidade eu até comentei antes, né? Que vai ser o quarto tópico da nossa peça, que a gente tem que demonstrar por que a mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa é competente. E aí a gente apresenta o artigo correto, certo? Aí a gente passa para o tema da pertinência temática. E aqui, esse tópico, ele existe porque a mesa da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, ela é o que a gente chama de legitimado ativo especial, que são os legitimados ativos que necessitam demonstrar essa pertinência temática, que basicamente significa uma ligação entre o objeto impugnado e as finalidades e interesses daquele órgão, certo? Se a Assembleia Legislativa fosse um órgão legitimado ativo universal, ela não precisaria fazer essa justificação da pertinência temática, que é o caso, por exemplo, do presidente da República. Mas como ela é esse legitimado ativo especial, ela precisa demonstrar essa pertinência temática. E aí é uma questão até que simples, né? A gente tem que falar como que essa lei vai afetar as atividades dos deputados estaduais do Estado Alfa e da própria Assembleia Legislativa, né? E aí, agora a gente já pode passar para o próximo tópico, que é o maior e mais importante, que é do direito. Normalmente, as peças da OAB, elas possuem 3 teses, né? Esse é o mais comum. E essa questão foi até um pouco boazinha, porque ela apresenta certinho, né, os 3 artigos. E aí a gente já tem uma ideia de qual vai ser as teses que nós temos que tratar. Aí nós temos a tese referente ao primeiro artigo, que é da afronta à inviolabilidade civil e penal dos deputados estaduais. Como eu comentei com vocês, a Constituição, ela apresenta a questão da imunidade parlamentar, né, da inviolabilidade civil e penal dos deputados estaduais em relação aos seus votos favoráveis e opiniões. E esse artigo 1º, ele vem violando essa inviolabilidade, porque ele determina que esses deputados devem ser, sim, punidos por seus votos e opiniões, o que contraria, sim, claramente a Constituição. E aí a gente tem a questão que na Constituição, nessa tese, a gente vai precisar apresentar 2 artigos distintos. Por quê? O artigo 53, caput da Constituição, ele aborda a imunidade parlamentar para os deputados federais, porém a nossa questão fala de deputados estaduais, né? Então a gente tem que citar também o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que estende essa imunidade parlamentar para os deputados estaduais, certo? Vamos passar para o próximo tópico? O próximo tópico é da ampliação inconstitucional das competências do STF. Aqui, a gente tem que pensar um pouco mais no que eu falei anteriormente, né? Que a Constituição, só recapitulando o que o artigo falou, né? Que ele falou que esses deputados estaduais seriam julgados penalmente perante o STF, né? E aí, como eu falei lá atrás, o STF, ele tem competência, sim, de julgar os deputados federais, mas aqui nós estamos falando dos estaduais, e não há essa disposição na Constituição. E a gente teve uma lei federal tentando ampliar a competência do STF, que já está disposta na Constituição, e é um rol exaustivo, ou seja, é aquilo que está ali. São as coisas que estão previstas na Constituição que o STF pode julgar, nada mais. Então aqui a gente também tem mais uma inconstitucionalidade, tá? E aí a gente pode passar para a terceira tese dentro do direito, que é da afronta à competência das Assembleias Legislativas sobre seus regimentos. Porque
Só relembrando também o artigo 3º, o que ele falou, né? Basicamente, ele criou um conjunto de regras que seriam necessariamente seguidas pelas assembleias legislativas, que deveriam, assim, incluí-las nos seus regimentos internos. Entretanto, a Constituição, ela dá autonomia e liberdade para as assembleias legislativas fixarem os seus regimentos internos como elas bem entendam. Então, aqui a gente tem uma limitação de uma prerrogativa disposta na Constituição por uma lei federal. Então, isso aqui é mais uma inconstitucionalidade. E aí vocês teriam que falar isso. E aí apresenta toda a tese e fundamenta no artigo, que nesse caso vai ser o artigo 23, parágrafo 3º da Constituição Federal, certo? A gente sempre vai apresentar a tese e fundamentar no artigo. Pode até começar falando do artigo, mas é sempre importante a gente ter esses dois elementos, a tese e o artigo de lei fundamentando, que aqui no caso é primariamente a Constituição. Poucas vezes a gente vai utilizar aquela lei específica das ADIs e ADCs, certo? Aí a gente tem um próximo tópico aqui que é da tutela de urgência. Lembra lá atrás que eu falei que aquela expressão lá de imediata, deixa eu até ver como que tá escrito aqui, ó, para mostrar para vocês, só um momento. Aqui, ó, comprometer de modo imediato e irreversível o exercício funcional dos deputados estaduais. Aqui a gente tem essa questão da urgência que a questão tenta mostrar pra gente. Então, a gente vai precisar fazer também um tópico da tutela de urgência, pedindo a suspensão dos efeitos dessa lei federal número X, tá? E para isso, a gente vai precisar demonstrar dois requisitos, a probabilidade do direito, que é a própria inconstitucionalidade da lei, né? E o perigo de dano, que aí é falar que os deputados vão ser afetados, que eles podem ser julgados injustamente, vai afetar todas as atividades das assembleias legislativas e diversas outras questões. Mas basta que demonstrar que esses dois elementos foram cumpridos para a gente ter a concessão da tutela de urgência com a suspensão da eficácia dos efeitos dessa lei número X, lei federal número X. Aí a gente passa para o último tópico dessa peça, que é dos pedidos. E aqui vão ser dois pedidos que vão pontuar. A gente tem o pedido cautelar, que é justamente para sustar a eficácia dessa lei federal número X, que é relativa à tutela de urgência que a gente falou, né? E aqui a gente precisa embasar no artigo 10 da Lei 9.868 de 1999, tá? E aí a gente tem também o pedido principal, claro, que é declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal número X, certo? E aí, terminando todos esses tópicos, a gente faz os termos finais da petição, né? Local, data, advogado e OAB. Se você colocou tudo isso na sua peça, pode ter certeza que você tirou uma ótima nota, talvez até gabaritou, certo? Agora a gente pode passar para as questões. Aí eu vou ler de novo o enunciado para vocês, para a gente poder ir observando as partes importantes dentro de cada enunciado, tá? Ó, a lei orçamentária do município Beta foi regularmente aprovada, prevendo as dotações a serem direcionadas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo no curso do exercício financeiro. Apesar disso, o prefeito municipal, em razão de divergências momentâneas com a Câmara Municipal, decidiu repassar os duodécimos em montante inferior a 30% do valor correto. Então tá, aqui a gente já pode parar e observar uma questão. Até a partir do senso comum mesmo, né? A lei orçamentária, ela definiu que a Câmara receberia determinada verba. E o prefeito, por questões às vezes até pessoais, decidiu repassar essa verba em valor menor, 30% a menos. Aqui claramente ele fez um ato ilegal, né? Porque a gente teve uma lei que definiu tal valor e ele foi lá e intencionalmente passou um valor a menor. Tá? E aí, dada a gravidade da situação que comprometia a governança interna da Câmara Municipal, o presidente da Câmara o procurou como advogado e solicitou respostas para os questionamentos a seguir. Aí a gente tem a letra A, que é: a conduta do prefeito municipal configura algum ilícito previsto na ordem constitucional? Justifique. Aqui a gente sabe, configura um ilícito sim. A gente só vai ter que buscar no nosso vadimeco, no nosso índice remissivo, para relembrar qual ilícito seria esse, né? Mas, ó, eu posso apresentar para vocês que, ó,
vai ser sim o ilícito, é o crime de responsabilidade, previsto no artigo 29A, parágrafo 2º lá da Constituição, que, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal enviar a menor as verbas devidas em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Esse artigo aqui fala especificamente desse envio de verbas à Câmara, tá? E aí a gente tem nosso gabarito, que o prefeito cometeu sim um ilícito e que é um crime de responsabilidade, conforme o artigo que a gente citou aqui agora. Vamos passar para a próxima alternativa. Próxima alternativa, a B, qual é a ação constitucional passível de ser ajuizada pela Câmara Municipal visando compelir o prefeito municipal a regularizar os repasses? Justifique. Então aqui, prestem atenção que tem a questão da ação constitucional. A questão, ela quer uma ação constitucional para resolver essa questão. E quando a gente pensa em ações constitucionais, a gente vai e pensa também nos remédios constitucionais, né? Então essa questão está perguntando mais esse sentido, dos remédios constitucionais. Porque aí a gente vai ter o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. E a gente tem que pegar esses e ver qual que se encaixa melhor na situação. E aí, parando para pensar, a gente teve uma lei que definiu que certa verba ia para a Câmara. Então, esse é um direito da Câmara, um direito dessa Câmara, não é? E não seria um direito também líquido e certo? Porque está na legislação, não precisa de provas, de dilação provatória. Então, é um direito líquido e certo. E o prefeito não cometeu um ato ilegal? Então, aqui a gente está tratando de uma situação que merece a impetração de um mandado de segurança, né? Para proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal da autoridade coatora, no caso, o prefeito. Então aqui, vou apresentar para vocês. Então aqui, o gabarito. A ação constitucional é um mandado de segurança, conforme permite, e aí a gente tem o artigo 5º, inciso 69, que trata aqui do mandado de segurança, ou a gente pode citar também o artigo 1º, caput, da lei específica do mandado de segurança, certo? Então, agora, a gente pode passar já para a segunda e última questão desse simulado. Então, 3 estados de determinada região do país tinham grande destaque no plano nacional em razão da produção de determinado gênero alimentício, que crescia ano após ano, o que gerava um grande fluxo de receitas para a população desses entes federativos e, em particular, para os cofres públicos. Em comum acordo, cada um desses entes federativos editou uma lei ordinária de idêntico teor, na qual era reconhecido o fluxo forçado da denominada unidade regional de valor no território de cada um deles, sendo o valor dessa unidade definido de comum acordo, mês a mês, conforme a produção agrícola do período. A emissão dessas unidades, por sua vez, seria realizada pelos 3 estados. Observados os limites de emissão fixados de comum acordo, devendo ser aceita não só nas transações comerciais em geral, como também no pagamento de tributos. Então vamos traduzir o que essa questão está falando? Essa questão está falando que 3 estados do Brasil criaram uma moeda própria, uma moeda que não é o real. E eles estão obrigando que essa moeda ela circule entre os territórios deles. Sim, pelo senso comum, vocês acham que isso seria possível? É claro que não, isso não é possível. A gente só tem que encontrar o embasamento legal para definir por que não seria possível, mas a gente sabe muito bem que no Brasil só existe real. E não tem outra moeda além disso, e se isso ocorresse, ia ser um caos dentro do país, né? Então não é uma possibilidade. Então aí, a gente pode falar das alternativas. A gente tem a alternativa A, os 3 estados possuem competência material para emitir a unidade regional de valor? Basicamente, está perguntando se esses estados teriam competência para emitir moeda. Gente, não. Competência para emitir moeda é privativa da União. E isso conforme o artigo 21, inciso 7º da Constituição, tá? Então, esse é o nosso gabarito. Não compete à União emitir moeda, conforme o artigo aqui citado, tá? Aí vamos para a alternativa B. Aqui. Os estados possuem competência legislativa para regulamentar o curso forçado da unidade regional de valor. Os estados eles teriam a possibilidade de regulamentar a circulação forçada dessa moeda entre os estados? De novo, não, né, gente? Mas aqui é uma questão diferente porque a gente poderia ter utilizado 2 fundamentos diferentes e os 2 receberiam nota total. A gente pode ou falar que compete privativamente à União legislar sobre o sistema monetário, então os estados não têm competência,
E a gente poderia falar de outra forma também, que os estados não têm competência e caberia essa questão ao Congresso Nacional, que é ele que pode legislar sobre moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. Aqui, ó, ele pode legislar sobre a questão de emissões de curso forçado. Então, aqui a gente tem o nosso gabarito, que os estados não têm competência legislativa para tratar dessa matéria, e ele pode competir tanto à União, de acordo com o artigo aqui 22, inciso 7º, ou ao Congresso Nacional, e isso de acordo com o artigo 48, inciso 2º, ou outros aqui da Constituição, certo? Então aqui seria duas fundamentações completamente diferentes, que nesse caso a gente admitiu como certas nessa questão. Mas aqui a gente finaliza a nossa correção. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender bem todas as questões, ajudar você nessa jornada, né, até a aprovação na OAB, que graças a Deus, que felizmente vai ser muito rápido, eu acredito. E eu agradeço muito por quem assistiu até o final e até mais!